Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um live da FM World Portugal. Digam, por favor, como sempre, se me estão a ouvir, se me estão a ver, se já estão aí desse lado, para mais uma tarde de partilha. Hoje vai ser novamente um live interativo, onde podem colocar as vossas questões em direto. Aguardo então o vosso feedback. Espero que estejam bem dispostos. Estamos quase numa época festiva que é muito apreciada em Portugal, ainda que este ano teremos de a fazer um bocadinho longe da família, alguns de nós, mas não deixa de ser uma boa desculpa para celebrar, para gerar boa energia. Olá, bom dia. Bom dia não é boa tarde, mas por esse lado ainda não se almoçou, estou a ver. Estava eu aqui a dizer que se aproxima agora uma época festiva, estamos quase na Páscoa. Será este o nosso último live antes desta data que é especial e que é celebrada em grande parte do país. Este ano muito diferente para alguns de nós, que acabamos por estar longe da família, acabamos por não estar em casa, digamos assim. Mas realmente não deixa de ser uma época especial em que podemos e devemos aproveitar para gerar boa energia. O celebrar cada época festiva, o celebrar a vida, cada conquista, cada vitória, gera boa energia. E é realmente por isto que vale a pena. Portanto, não deixem, mesmo que estejam sozinhos, de celebrar, de partilhar, de viver cada época. Na Páscoa, a tendência é comer um bocadinho demais. Enquanto nutricionista, claro que não aconselho que o façam. No nosso blog, tanto Fit 6 como Fit Gym, há boas opções alternativas mais saudáveis e menos calóricas para esta época. Não deixem de passar por lá e de visitar. Não deixem de testar receitas e opções mais saudáveis ao vosso gosto. Hoje estou aqui para vos esclarecer dúvidas relativas à NutriCode. Portanto, quando entenderem, podem começar a colocar-me as vossas questões. Quando falo da NutriCode, falo então da gama de suplementos alimentares no geral, desde um multivitamínico até a um suplemento, por exemplo, para fortalecer o sistema imunitário ou qualquer programa de emagrecimento cuja dúvida não tenha sido esclarecida nas sessões anteriores. Está muita gente aí desse lado. É do dia chuvoso, provavelmente. Ora bem, ontem falámos sobre manutenção de uma forma resumida. Passo a informar-vos que na próxima semana haverá um live só dedicado à manutenção, onde vou abordar algumas novidades que vão surgir no programa Fit 6 brevemente, na manutenção do programa Fit 6, tendo em conta aquilo que eu disse ontem, vai haver aqui uma adaptação a esta etapa que eu acho que vai ser muito vantajosa para quem está no programa. Aproveito ainda para vos dizer que na próxima semana temos previstos mais alguns lives, alguns deles bastante diferentes daqueles que temos vindo a fazer, tanto eu como o Fábio. Portanto, fiquem atentos ao novo calendário que vai sair, que eu acho que vai ser muito do vosso agrado. Traremos aqui realmente algumas novidades, no formato dos lives bastante interessantes. Está aqui alguém a perguntar-me qual é que é o nosso blog relativo à alimentação. A FM tem dois blogs. Um deles é o blog Fit 6, outro é o blog Fit Gym. Ambas as páginas estão dentro do site da FM World Portugal, estão alojadas neste site. Nesses blogs podem encontrar realmente, além da informação dos programas, podem encontrar receitas adequadas, que são mais saudáveis, baixas em gordura, em açúcares, em calorias no geral. E depois tem também muita informação relativa à nutrição aplicada ao emagrecimento. Portanto, acho que para quem ainda não conhece os programas é uma excelente forma de conhecer e perceber o conceito que aplicamos, mas também é uma excelente ferramenta para aprender e conhecer um bocadinho mais sobre a nossa alimentação. Está aqui alguém a fazer uma pergunta que eu lamento, mas não consegui perceber o que é que me está a perguntar. Sónia, faz-me aqui uma pergunta sobre o kit, sobre a dieta. Sónia, podes reformular a pergunta e voltar a colocar mais abaixo, porque eu não percebi qual é que foi a sua pergunta. Em relação aos programas de emagrecimento, todos os programas de emagrecimento que estão à venda em Portugal, são o Fit 6 e o Fit Gym, são aqueles que eu criei até agora, estão disponíveis na nossa loja online. Ao fazer a encomenda, deve ser selecionado não o suplemento alimentar NutriCode Linear Balance, porque esse é só o suplemento alimentar, deve ser selecionada a etapa 1, ou do Fit 6 ou do Fit Gym. São dois programas de emagrecimento diferentes, com uma orientação alimentar diferente.
Ao encomendar quer uma etapa, quer a etapa 1 do FIT 6 ou a etapa 1 do FIT Gym, vai receber em casa um kit que contém o suplemento alimentar para 30 dias, para a primeira etapa, mais a orientação alimentar para essa mesma etapa. Depois, nos nossos blogs, que eu acabei de falar há pouco, tem informação complementar a estes programas, tanto um como o outro. No FIT Gym até pode encontrar lá os treinos que foram criados para o programa, em formato de vídeo. No FIT 6 terá receitas, terá outras informações no blog. Não sei se era essa a sua questão, Sónia, mas realmente os programas de emagrecimento disponibilizam a orientação alimentar junto com a encomenda. No caso de ter encomendado só o Inner Balance, que é só o suplemento alimentar, não vai encontrar dentro desta embalagem a prescrição ou a orientação alimentar do programa. Aí receberá só a informação relativa ao suplemento alimentar. Se encomendou uma destas etapas e não recebeu a informação completa, peço que nos contacte por e-mail, que tentaremos resolver esta questão o mais brevemente possível. Está bem, Sónia? Obrigada pela questão, de qualquer forma. Acho que era à volta disto que pretendia ser esclarecida. Alguém aqui me pede para explicar o plano da terceira etapa. Estamos a falar de FIT 6 ou de FIT Gym? Nós, neste momento, temos 2 programas de emagrecimento. O FIT Gym serve para quem quer perder peso e pratica exercício físico, tem como objetivo também tonificar, moldar o corpo. O FIT 6 não, é um programa que pode ser aplicado sem a prática de exercício físico. Aliás, a dieta em si nem está adaptada para quem pratica exercício físico de uma forma intensiva. Portanto, nesses casos nem sequer é indicado. Em relação à etapa 3, num programa e no outro são diferentes. Portanto, eu não sei qual é o programa de que me está a falar. Eu tenho vindo a falar, e se vir os lives anteriores, há um live em que falo da etapa 3, tanto do FIT 6 como do FIT Gym. É uma questão ou de me dizer, entretanto, antes do final do live, qual é que é o programa, ou então de rever os lives anteriores, porque realmente foram feitos durante estas 2 últimas semanas, estarão aqui disponíveis na página e poderá, se calhar, responder à sua questão. Não vou estar aqui a explicar as 2 etapas dos 2 programas, porque seria um bocadinho maçador, talvez, e repetitivo para quem tem seguido os lives todos os dias. Há aqui alguém que me pergunta, para quem tem hábitos de treino e que está a fazer o FIT Gym, se é obrigatório seguir os nossos planos de treino ou o procedimento passa por contactar-vos. Ora bem, Joana. Olá, boa tarde, Joana. Obrigada pela sua questão. Realmente, quem já tem um plano de treino estruturado não precisa obrigatoriamente seguir os planos de treinos do FIT Gym. Pode aplicar o programa sem a parte da componente de treino. Quem tem, por exemplo, um personal trainer que lhe prescreve um treino personalizado também não precisa de recorrer aos nossos treinos. Tem de informar o profissional que a segue que está a fazer este programa, que prevê a prática de exercício físico. Se este profissional nos quiser contactar para tentar perceber como é que funciona o programa, também o pode fazer. E tentaremos aqui passar alguma informação de forma a agilizar a comunicação e os resultados para o cliente, mas, de facto, quem já tem um treino estruturado e devidamente acompanhado não tem obrigatoriamente de seguir os treinos FIT Gym, ok? Nós garantimos realmente resultados para um determinado objetivo, ou seja, tonificação, perda de peso através da perda de massa gorda, consegue-se fazer com aquela estrutura do FIT Gym. Agora, o que é preciso ter em conta? É realmente, se o treino que estão a fazer é pelo menos o mínimo para atingir resultados, ok? Porque reparem, um treino que tenha uma alta carga, por exemplo, e que trabalhe isoladamente vários grupos musculares em dias diferentes, pode realmente propiciar um aumento da massa muscular que não se traduza depois no objetivo final que vocês teriam idealizado, ou que propicie aqui realmente um ganho de massa muscular que não é o desejado, ok? A nível de peso as coisas muitas vezes também podem ser, podem não corresponder à vossa expectativa, pode não haver uma grande perda de peso. Portanto, é bom que falem com o profissional que vos chega qual é que é o vosso objetivo, aquilo que vocês têm na vossa cabeça. Se realmente, Joana, quiser contactar-nos, explicar os exercícios que faz para tentar perceber se é adequado ou não, também o pode fazer. O nosso e-mail é apoionutricode.pt.fmorlo.com. Estamos disponíveis em dias úteis, normalmente respondemos em 72 horas úteis. Durante esse período de tempo nós conseguimos garantir que respondemos aos e-mails. Muitas vezes é mais rápido, outras vezes nem por isso. Tudo depende do volume de trabalho e do número de e-mails que nos chegam todos os dias. Vamos continuar então com as vossas questões. Ok, Sónia, já se explicou então. Fez a encomenda
do Inner Balance e não recebeu o folheto. Lá está, o Inner Balance, se for encomendado isoladamente, não tem acesso à dieta, à orientação alimentar, porque ele está disponível para venda de 3 formas diferentes na nossa loja online. Está disponível para venda como um suplemento alimentar isoladamente, que pode ser utilizado por outras pessoas que não estejam no programa de emagrecimento. Pode ser encomendado na etapa 1 do Fit 6 e na etapa 1 do Fit Gym. Há mais etapas que têm este suplemento alimentar, mas quem inicia um programa deve encomendar a etapa 1 do programa que pretende iniciar. Se for à loja online, vai perceber que tem lá suplementos alimentares, tem Fit 6 e tem Fit Gym, ok? Portanto, convém selecionar, nos filtros, convém selecionar qual é que é o programa que pretende encomendar. De qualquer forma, Sónia, pode rever a sua nota de encomenda e contactar-nos por e-mail para tentarmos solucionar este assunto. Caso tenha sido um erro da nossa parte, teremos todo o gosto em resolver e ajudar. Há aqui alguém que está a fazer a etapa 2. Ok. Alguém que está a fazer uma etapa 2, que tem uma hernia de hiato e que refere aqui que realmente, quando toma o Slim Extreme, não se sente muito confortável. Isabel, é muito importante aqui ter os cuidados que o Slim Extreme obriga. De qualquer forma, se eu não responder à sua questão, peço-lhe, por favor, que me envie um e-mail com uma descrição da situação, com a sua informação clínica e eu terei todo o gosto em dar um aconselhamento mais personalizado. Que não estaremos aqui a fazer, porque não vai estar aqui também a expor a sua informação clínica, nem eu poderei fazer desta forma. O Slim Extreme é um suplemento alimentar que realmente obriga a que haja alguns cuidados. Quando há estes cuidados, é seguro ser aplicado mesmo nestas situações. Qual é que é o principal cuidado? Primeiro, a toma dos comprimidos verdes. O Slim Extreme tem 2 caixas. Aliás, tem uma caixa com 2 produtos. Tem um comprimido verde, que se toma antes das refeições, e tem um efervescente, que é para tomar num dos lanches. Após um lanche ou uma refeição consistente, onde não toma os comprimidos verdes. Em relação aos comprimidos verdes, realmente é boa ideia tomar 2, cerca de 30 minutos, 1 hora, depende muito da velocidade de digestão de cada um. Eu acho que os 30 minutos, 40 minutos será seguro para a maioria de nós. Uma refeição principal, portanto, pequeno almoço e jantar, e acompanhado com cada comprimido com 1 copo de água. 1 copo de água, no mínimo, será um copo destes cheio, ok? Isto é um copo de água no mínimo. Quando nós dizemos 1 copo de água no mínimo, estamos a prever pelo menos 200 ml de água, que é para garantir que este suplemento chega ao estômago, ok? O copo de água é para ser bebido com cada comprimido, de forma a garantir que ele chega efetivamente ao estômago. Depois, então, esperar os 30 minutos, 40, 1 hora, conforme for mais fácil para vocês, para a refeição. Durante a refeição, quem tem hérnias de hiato não deve beber muito líquido, ok? Portanto, ter o cuidado de fazer aqui, de respeitar este intervalo antes da refeição, na toma do suplemento. Na refeição, ter os cuidados habituais, que deveriam ter sido dados pelo profissional que a segue, mastigar muito bem os alimentos, mastigar devagar, não beber grandes quantidades de água à refeição, não fazer refeições muito volumosas que promovam a dilatação gástrica, ok? Após a refeição, no período de 2 horas após a refeição, não convém que se deite ou que se recoste, porque realmente uma hernia de hiato muitas vezes faz com que a válvula que separa o estômago do esófago não esteja bem fechada. O que é que acontece? Se a pessoa fez uma refeição muito volumosa, bebeu muito líquido à refeição, há uma distensão gástrica, ou seja, há mais facilidade, mais pressão e há mais facilidade em haver refluxo, que causa então um desconforto. Se a pessoa se for deitar ou recostar é aquele semi-deitado encostada no sofá ou numa cadeira, por exemplo, faz com que realmente o estômago deixe de estar numa posição tão vertical, passa a estar mais deitado, o que faz com que realmente haja mais facilidade pela ação da gravidade de refluxo. A ideia aqui, Isabel, é evitar esta tendência ao refluxo. Com estes conselhos, normalmente conseguirá controlar. De qualquer forma, se eu não respondi à sua questão, ou se mesmo assim estes sintomas continuarem, por favor envie-nos um e-mail que teremos todo o gosto em avaliar e aconselhar a sua situação. Vamos prosseguir. Podem aproveitar hoje para fazer perguntas sobre qualquer suplemento alimentar da NutriCode, ok? Não se cinjam só aos programas de emagrecimento. Eu sei que há muita gente neste momento a tomar o nosso PEC Imunidade,
ou pelo menos alguns dos suplementos que lá estão, para promover o bom funcionamento do sistema imunitário. Estamos todos preocupados. O inverno também teima em não nos largar e acabamos por estar numa época também muito propícia a reações alérgicas, neste caso pela umidade, pelos pólenes que se vêm a manifestar nesta altura do ano. E um reforço do sistema imunitário muitas vezes ajuda a que tenhamos maiores defesas para poder lidar com estas situações, já para não falar do perigo que está lá fora, que nos obriga a estar confinados em casa, que será o Covid-19. Nós sabemos que não há um tratamento ainda eficaz, não há ainda uma vacina eficaz, pelo menos estará a ser desenhada, tanto o medicamento como a vacina, mas nós sabemos, e vários profissionais de saúde têm falado sobre isto, não apenas eu, que já me pronunciei sobre este assunto, mas muitos profissionais de saúde têm feito esta abordagem. Realmente, uma das estratégias, tanto para o combate e para a prevenção deste vírus, como qualquer outra infecção ou virose à qual estejamos expostos, que estejamos em risco de contrair, realmente melhorar a imunocompetência é sempre uma estratégia de prevenção bastante eficaz. E como tal, foi criado o PEC Imunidade, onde conseguimos reunir um conjunto de suplementos alimentares que nos ajudam de várias formas a ter um sistema imunitário bastante eficaz na resposta contra infecções. Atenção que isto é uma terapia preventiva, ok? Quem está nos programas de emagrecimento que não pode fazer o PEC Imunidade, pode sempre suplementar com o imuno, com o probiótico ou até mesmo com o ômega 3, que tem uma ação anti-inflamatória bastante interessante e bastante eficaz, de uma forma natural, para ajudar o nosso organismo neste combate a infecções externas. Ok, aqui alguém me pergunta qual é a diferença entre o Celofite e o anticelulite que tínhamos antigamente. Ok, nós temos um suplemento alimentar que foi desenhado para ajudar a reduzir os efeitos visíveis da celulite, portanto é um anticelulítico. Tínhamos anteriormente, neste momento temos o Celofite, anteriormente, isto para contextualizar, Daniela, obrigada pela sua questão, mas para contextualizar quem não sabe do que é que estamos a falar, tínhamos anteriormente o anticelulítico, que foi substituído, foi descontinuado, foi introduzido então um novo anticelulítico, que é o Celofite neste momento. Daniela, a nível de composição, são produtos semelhantes. A nível de composição, de efeito, de forma de tomar. Tem uma imagem nova, tem também um novo nome e tem uma descrição na forma de tomar atualizada para que possa ser aplicado em mais países do que era até à data, ok? Nós em Portugal conseguimos utilizar o anticelulítico na toma de 2 comprimidos diários, continuamos a poder fazê-lo da mesma forma, é seguro. Há países em que a legislação tem algumas alterações, nós sabemos que a legislação a nível de suplementos alimentares difere de país para país e de continente para continente, e a EFM, como é uma multinacional e atua em vários países, para poder colocar o produto, já que tinha um bom feedback dele dos países em que estava à venda, teve de alterar realmente alguma informação, nomeadamente a forma de tomar, para que nesses países pudesse ser comercializado, ok? Portanto, nós em Portugal podemos continuar a tomar 2 comprimidos por dia, que é seguro. No entanto, quem não esteja tão à vontade e preferir respeitar o que é indicado na embalagem, também o pode fazer. Qualquer dúvida que tenham em relação ao quadro clínico e à viabilidade de aplicação destes suplementos e qual a dosagem mais indicada, podem contactar-nos também para o e-mail, que a nossa equipa de nutricionistas fará uma avaliação e um aconselhamento mais personalizado. Obrigada, Daniela. É uma pergunta muito pertinente que ainda não tinha sido colocada, mesmo nos lives dos programas, porque até são utilizados nos programas estes produtos, e realmente não tinha sido ainda colocada. Aqui há alguém que me pergunta qual é a opção de fiambre que eu aconselho nos programas de emagrecimento. Estaremos a falar de FIT6, tendo em conta os critérios que este programa respeita, ou tendo em conta a política que nós aplicamos nestes programas. Inês, obrigada por essa questão. Realmente também é uma questão muito pertinente para quem está no programa. Provavelmente há de ter esta dúvida muitas vezes. Ok, posso introduzir charcutaria desde que seja sem aditivos, mais natural, mas que tipo de charcutaria? Qual é que é o produto que eu posso utilizar? Inês, eu não vou referir marcas, porque eu nunca refiro marcas, nem em consultório, nem nos programas de emagrecimento. Até porque, ao referir a uma marca em específico, estaria a induzir em erro o cliente, o consumidor.
Porque as marcas hoje são uma coisa e amanhã podem ser outra, ok? Eu posso ter um fiambre da marca X que hoje tem uma composição e amanhã eles alteram a composição, eu continuo a recomendar aquela marca e o cliente está a consumir um produto completamente diferente daquele que eu acho que ele está a consumir. Portanto, eu não vou recomendar marcas. Aquilo que eu tenho a dizer é olharem sempre para a lista de ingredientes, escolherem o produto que tenha menos aditivos. Um produto de charcutaria não deve ter açúcar. Quanto menos adição de que são os aditivos alimentares que tiver, melhor. Normalmente um produto de charcutaria é feito com uma pasta, estamos a falar do fiambre neste caso, uma pasta de carnes ou uma carne de uma certa parte do animal, é depois processada e cozida e é colocada à venda. Claro que haverá alguns conservantes sempre na composição. Há agora versões com redução de sal, sem lactose, sem glúten. Normalmente, se nós pensarmos no fiambre, ele não poderá ter lactose ou glúten porque nós pensamos que é carne. Na verdade, muitas das marcas fazem uma pasta de carne com amido ou com farinha para poupar a carne, porque acaba por ser mais cara em relação a estes alimentos e realmente estamos a comer farinha em vez de carne. De maneira que o que eu aconselho, Inês, é olharem para a lista de ingredientes e tentarem escolher o produto que tenha carne e que a seguir tenha o menor número de aditivos possível. Outra dica muito interessante e que vocês devem ter em conta sempre que escolhem um alimento é, na lista de ingredientes, vem por ordem decrescente consoante a quantidade que está lá introduzida nesse alimento. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, fiambre, sal, especiarias, sei lá, estou aqui a inventar, por acaso há fiambres que têm especiarias e têm ervas aromáticas que são bastante agradáveis. Significa que o que está em maior quantidade é o fiambre, a seguir é o sal e a seguir é as especiarias, ok? Qualquer alimento que tenha o sal, o açúcar ou gorduras que não sejam naturais, que não sejam o azeite, por exemplo, num dos primeiros 3 ou 4 ingredientes da lista, significa que estas estão em grande quantidade no produto. Espero ter ajudado. Também podem fazer outra coisa, Inês. Quem tenha dúvidas pode enviar uma fotografia do rótulo, fotografia da lista de ingredientes, por e-mail e nós fazemos depois um aconselhamento do produto se é adequado ou não, ok? Ou de várias marcas, por exemplo, e com essa lista de ingredientes, mediante a lista de ingredientes, nós podemos fazer um aconselhamento, não por marcas. Vamos continuar. Se eu deixar alguma questão que não esteja esclarecida para trás, peço desculpa por isso. Realmente é difícil para mim, estou sozinha a fazer live, estar a ver as questões, responder e conseguir acompanhar, porque os comentários vão avançando. Em relação ao colostrum, é um suplemento alimentar que tem sido muito falado e digo-vos isto porque também nos e-mails me tem sido muito questionado. É um suplemento alimentar que foi desenvolvido para melhorar a função do sistema imunitário. Aqui há alguém que fala nele e por isso eu toco neste assunto, ainda que não seja uma pergunta, acho que é boa ideia tocar neste assunto. Na verdade, o colostrum é um suplemento alimentar que não serve só para melhorar a função do sistema imunitário, embora aquele que nós temos no Nutricode tenha sido desenhado para isso. Mas o colostrum em si, o ingrediente colostro é realmente excepcional para quem está sujeito a situações de necessidades extra do ponto de vista alimentar. Por exemplo, um atleta, alguém que pratica desporto intensivamente, faz todo o sentido suplementar colostro. O colostro tem um efeito a nível de rendimento, recuperação e ganhos de massa magra semelhante a outro tipo de suplementos mais processados que são fontes de aminoácidos. Não vou aqui falar mais uma vez de compostos isoladamente ou de marcas, mas realmente os atletas e praticantes de exercício físico que tomam muitas vezes aminoácidos, proteínas e etc., obterão um efeito muito semelhante na toma do colostro, que é um produto super natural. Portanto, isto vem descrito na literatura científica, está aprovado cientificamente. Neste momento não nos é possível associar o colostro aos programas de emagrecimento, mas estamos a trabalhar e a pensar numa forma de o podermos fazer a longo prazo, ok? Portanto, deixo aqui a pontinha do véu levantado. Estamos a trabalhar para isso, pode ser possível, pode não ser possível, mas realmente estamos a unir esforços porque sabemos que há uma grande procura pela parte dos nossos fits deste tipo de suplemento alimentar. Nós tentamos estar atentos e sempre que nos dão algumas sugestões, vamos investigar e enviar e avaliar a viabilidade de pôr em prática no nosso conceito. Alguém aqui me pergunta relativamente a um dos critérios de exclusão, e é a Glória, obrigada pela sua questão. Porquê é que quem tem níveis aumentados de prolactina não pode fazer o FIT6? Obrigada, Glória. Realmente é uma atualização relativamente recente aos critérios de exclusão dos nossos programas.
este motivo foi adicionado porque realmente este critério foi adicionado porque realmente apareciam alguns casos destes e, embora não estejam todos os critérios de exclusão incluídos naquela lista, porque há sempre patologias raras que é difícil colocarmos ali, porque seria uma lista muito extensa, estão ali os principais. Sempre que há patologias muito específicas, raras, um grande conjunto de toma de medicação, podem sempre contactar-nos e nós fazemos uma avaliação, no máximo até 72 horas úteis, com uma resposta mediante a informação clínica que nos chega. Neste caso em particular, sabemos que havia muitas pessoas com níveis aumentados de prolactina que tinham dúvidas se podiam ou não fazer o programa e, como não podem fazer o programa, foi adicionado na lista de critérios de exclusão. Nós tentamos sempre estar a melhorar e quando percebemos que realmente há ali uma questão que é muito frequente, tentamos pôr a informação o mais disponível possível para não haver tantas dúvidas e facilitar o trabalho aqui de toda a gente. A prolactina é produzida nas glândulas suprarrenais e aquilo que se verifica normalmente nestas pessoas é realmente uma grande dificuldade em perder peso. Okay? Tem a ver com o funcionamento das glândulas suprarrenais. Estas pessoas, além de terem uma grande dificuldade de perder peso, estariam, imaginemos, a fazer o nosso programa, se pudessem fazê-lo, já vou à parte final, ok? E com um grande esforço, a cumprir com o máximo rigor e os resultados seriam mínimos. Este é o primeiro ponto. Okay? Estas pessoas devem ser seguidas em consultório, porque deve ser feito realmente um ajuste e um acompanhamento do ponto de vista motivacional mais especializado. Ainda em relação à prolactina, e este é o motivo base que nos exclui este grupo do programa. A prolactina aumenta diretamente com a suplementação de zinco. Ok? Portanto, estas pessoas, a nível alimentar, devem reduzir o consumo de fontes de zinco, que também não está previsto no programa. Neste sentido, o programa é um bocadinho mais livre, cabe à pessoa ter conhecimento ou não de restringir isto ou aquilo, ainda que se possa personalizar consoante os nossos conhecimentos, mas os suplementos alimentares envolvidos neste programa contêm zinco, porque é vantajoso para a maioria das pessoas, mas que para quem tem os índices aumentados de prolactina, os níveis de prolactina aumentados, realmente é altamente prejudicial, porque quanto mais altos estiverem os níveis de prolactina, mais difícil é perder peso. Quanto mais zinco a pessoa tomar, maiores são os níveis de prolactina e mais difícil é então perder peso. Ou seja, Glória, não é viável por questões de saúde, porque estes níveis de prolactina aumentados trazem outras desvantagens a nível metabólico. E depois também porque a pessoa não conseguiria obter resultados, está bem? Estes casos devem ser mesmo seguidos em consultório com uma prescrição personalizada que permita aqui criar um equilíbrio entre o objetivo e o estado de saúde desta pessoa. Vamos então avançar. Questões relacionadas com encomendas, por favor, contactem os departamentos específicos. Eu sou nutricionista, faço todo um trabalho direcionado no desenvolvimento de suplementos alimentares e de programas, neste caso de emagrecimento, que é o nosso foco de trabalho. Tudo o que seja expedição de encomendas, pedidos de encomendas, devem contactar o departamento específico para isso, que não é este. Podem contactar o info@pt.fmorlo.com ou então contactar o número de telefone disponível na página da FMorlo Portugal na área de contactos, que eu não sei de cor e, portanto, podem facilmente consultar online. Alguém aqui me pergunta, na etapa 3, qual é o suplemento que deve tomar? Pela forma como a questão está colocada, deduzo que estejam a falar do FIT6. Ok, uma pergunta também muito interessante, porque realmente a etapa 3 do FIT6 tem duas opções. Na etapa 3 do FIT6 temos Inner Balance e temos Vitality Boost. Estas duas opções existem porque faz sentido elas existirem. Eu vou explicar qual o motivo pelo qual elas existem. O Inner Balance é a opção alternativa. O Vitality Boost seria a opção preferencial. O que acontece aqui? O Vitality Boost realmente é um suplemento alimentar que tem alguns ingredientes que não se adequam a toda a gente. Se eu fiz a etapa 1, a etapa 2 normalmente chego à etapa 3, deveria fazer Vitality Boost. Mas o que é que acontece? Se eu tenho tensão alta, ou sensibilidade à cafeína, ou se tomo, por exemplo, calmantes, antidepressivos, ansiolíticos, ou se tenho restrição de iodo alimentar, por exemplo, então
esta situação clínica inviabiliza a aplicação do Vitality Boost, mas isto não quer dizer que eu tenha de desistir do programa. Então eu posso continuar o programa com o Inner Balance, ok? Portanto, por isso é que existem estas duas opções. Quer uma, quer outra é válida e quer uma, quer outra são enviadas com o programa da etapa 3, desde que a encomenda feita seja a encomenda da etapa 3. Eu vou agora responder apenas a mais duas questões. Vou responder apenas a mais duas questões. Alguém me pergunta aqui quais são as principais diferenças das infusões NutriCode. Ok, então, as infusões NutriCode são uma recente aposta da marca, não são suplementos alimentares, são infusões, ok? Semelhantes a muitas outras que vocês podem encontrar. Portanto, no fundo, têm concentrações mais baixas do que um suplemento alimentar teria. Daí poderem ser associadas a vários suplementos alimentares, inclusive adrenantes dentro da NutriCode, ok? Em relação à diferença entre elas, ambas têm efeito drenante, pela composição, pelos extratos de plantas que incluem, mas depois temos uma infusão, que é a Detox Herbal Infusion, que contém chá verde. A Skinny Herbal Infusion não contém chá verde. Esta seria, para mim, a principal diferença. Elas, a nível de sabor, também são diferentes. Uma tem um sabor a frutos vermelhos, outra tem um sabor um bocadinho mais a ervas de chá, que é o sabor mais tradicional do chá, no fundo. Uma tem chá verde, que não se aplica realmente a quem tem sensibilidade à cafeína, a quem tem problemas cardíacos, tensão alta, a quem sofre de ansiedade, stress, pânico. Portanto, nesses casos seria a opção o Detox Herbal Infusion. O Skinny Herbal Infusion. O que é que acontece aqui? Estas infusões têm a grande vantagem de poder ser associadas aos programas de emagrecimento em qualquer etapa, com qualquer suplemento alimentar, porque realmente têm dosagens muito mais baixas, porque não têm extratos de plantas, não é nada concentrado, são as plantas em si, em determinadas dosagens, que depois estima-se ali que por cada colher que é adicionada, tem uma colher medidora, esteja dentro realmente dos padrões de consumo perfeitamente normais, o que faz com que também tenha menos critérios de exclusão associados. Claro que, embora tenha pouca quantidade de chá verde por dose, aconselho mesmo assim quem tenha sensibilidade a evitar este ingrediente, claro está, apostamos sempre na prevenção. Sei que há muitas questões ainda por responder, eu lamento, mas não vou ter tempo de vos responder a todas. Aqui alguém me pergunta ainda em relação a um critério de exclusão e vou aproveitar para falar deste critério de exclusão porque também levanta muitas dúvidas e realmente acho que a maior parte das dúvidas está associada aos critérios de exclusão dos programas de emagrecimento. O que é que acontece? E vou responder aqui a mais uma que também estou a ler. Eu não resisto, não é? Às vezes leio e parece-me que a informação é tão importante para todos que não resisto a ler. Alguém me pergunta aqui se ter areia ou pedra nos rins é a mesma coisa. Vejamos, uma pedra e a areia nos rins, a única diferença que tem é o tamanho. Pode ser por vários motivos, por ser diagnosticado mais cedo, mais tarde, pela própria pessoa, por questões genéticas, por questões comportamentais após ser diagnosticado um determinado problema renal. Há aqui várias questões envolvidas no facto da pessoa ter uma pedra ou ter uma areia. A verdade é que ambas são cálculos renais. Ambas se formam mais ou menos da mesma forma e ambas podem evoluir mais ou menos da mesma forma. Para efeitos de programas de emagrecimento, não é suposto que se façam os programas nestes casos, por dois motivos. A dieta, a alimentação, tem um papel fundamental na prevenção e tratamento destes problemas de saúde, tanto quando já existe, como na possibilidade de vir a desenvolver problemas mais tarde, como na evolução que pode ter e nos danos que podem causar a nível renal. Portanto, a dietoterapia faz parte, e se não faz, deveria fazer, do tratamento destas patologias. E o nosso programa não está adaptado, ainda que se pudesse adaptar, consoante as restrições alimentares impostas, não está adequado a estas patologias. Ok? Portanto, nós não temos a possibilidade de personalizar a dieta como se poderia fazer, por exemplo, em consultório. Por outro lado, quem tem areia, pedra nos rins, quem sofre ou já sofreu deste problema, tem de ter aqui algum cuidado com a ingestão de minerais em suplemento alimentar, porque eles estão mais concentrados do que no alimento in natura. Okay? Em pessoas saudáveis não tem qualquer problema. E nós temos milhares de pessoas que tomam os suplementos alimentares saudáveis e que não têm qualquer efeito adverso ou não sentem qualquer contraindicação.
Agora, realmente, quem tem aqui uma patologia, e esta patologia indica que o rim tem mais probabilidade em desenvolver estes cálculos, realmente deve ter algum cuidado com a suplementação que contenha minerais. Além disso, o Inner Balance, que está presente em grande parte dos programas de emagrecimento, atua a nível renal para melhorar a eliminação de líquidos, para reduzir a retenção de líquidos. É um drenante. Os drenantes estão contraindicados para problemas renais porque realmente obrigam a que um rim não saudável trabalhe mais do que aquilo que ele deveria trabalhar, ok? E depois também a quantidade de água muitas vezes não é respeitada por quem está no programa, o que pode trazer aqui realmente consequências bastante graves para o estado de saúde desta pessoa. Portanto, pessoas com pedro-barreiras nos rins não devem aplicar os programas de emagrecimento e devem ter muito cuidado com a escolha da suplementação, devem ser sempre aconselhados por um profissional da área da nutrição. Ok, uma última questão que eu vou responder, e já é bónus, porque realmente me pareceu interessante e porque eu sei que há muitas mulheres aí desse lado, nada contra os homens, mas vocês são os felizardos em vários aspectos, perdem peso mais facilmente, têm um metabolismo mais acelerado, ganham massa magra mais facilmente e não têm as hormonas femininas que realmente nos causam aqui muitos transtornos. Então, as senhoras que estão aí desse lado, muita atenção. Há aqui alguém que me pergunta, ou que me diz, que tem uma cliente a fazer o nosso programa de emagrecimento, com muita dificuldade em perder peso, tem um implante contraceptivo. E se este poderá ter influência? Paula, obrigada por esta questão, é muito pertinente. Seja um implante, seja qualquer outro tipo de contracepção, método contraceptivo com hormonas, pode sempre influenciar a perda de peso. Normalmente, todos os contraceptivos têm hormonas, uns mais do que outros, têm a ver com a dosagem hormonal que eles têm e também com a sensibilidade da mulher a essa dosagem hormonal, podem prejudicar a perda de peso. Muitas das vezes é preciso perceber, junto com esta cliente, com esta mulher, qual foi o momento em que sentiu que começou a ganhar mais peso ou que tinha mais dificuldade em perder. Coincidiu com a altura em que colocou o implante? Sim ou não? E depois convém, então, que avalie, junto da médica que a acompanha, da ginecologista, da médica de família, a possibilidade de substituir este método contraceptivo. Há muitas opções hoje em dia no mercado, portanto, não há necessidade de estar a passar por uma situação destas, que mexe tanto com a autoestima e com a saúde, depois, por outro lado, com o excesso de massa gorda, quanto há muitas opções no mercado e facilmente se consegue retirar o implante e optar por outro método contraceptivo. Mas sim, todas as mulheres que tomam hormonas como contracepção podem aqui ter mais dificuldades na perda de peso, mas atenção, tudo depende do método contraceptivo, da dosagem hormonal e da sensibilidade que cada mulher tem a essa dosagem hormonal, ok? Por hoje, da minha parte, é tudo. Não vos posso responder a mais questões. Pode ser que num futuro próximo consiga fazer outro live de perguntas e respostas. Já percebi que há aqui uma boa interação, que quem está desse lado gosta de poder participar e de poder colocar as dúvidas, e quem não coloca dúvidas também certamente aprende bastante com as dúvidas dos outros, porque está bastante atento àquilo que é falado nestes lives. Espero que vos tenha ajudado, espero que tenha sido uma tarde de aprendizagem, uma meia hora de aprendizagem e que tenha valido a pena cá estar. Não vos vou falar mais sobre isto, mas na próxima semana vai haver mais lives com um formato um bocadinho diferente. Já estão agendados e há de sair para breve essa informação. Fiquem atentos. Muito obrigada por estarem aí. Desejo-vos uma excelente Páscoa. Celebrem muito, com poucos doces e fiquem em casa. Beijinhos a todos e até breve.